Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor Jesus, Ele é digno. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, queridas e queridos. Como é bom estar na casa de Deus, e como é bom inaugurar um novo salão. Quem pode dizer amém, Jesus? Pastor Kleber e a pastora Cláudia têm me falado desse salão já há algum tempo. Quando ele veio falar comigo, eu falei: você tem fé? Ele disse que tinha fé, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar aqui. Vamos orar, colocar diante de Deus nosso coração, para que o Espírito de Deus faça o que Ele já determinou lá na eternidade. Pai Santo, nós entregamos a Ti o momento quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é poderosa, Senhor, para gerar em nós uma nova esperança, e que abre nossa visão espiritual. Fala com a igreja, Pai. Eu oro, eu clamo, eu peço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Amados, quando nós inauguramos um lugar, nós precisamos perceber que Deus já sabia. Deus já, ao existir esse lugar, Ele sabia que aqui viria e aqui seria plantada uma igreja. Igreja é algo sobrenatural. A Bíblia diz que a igreja é como a porta dos céus. Anjos sobem, anjos descem, Deus se manifesta, o poder de Deus é liberado. A partir de agora é inaugurado nesse lugar uma temporada que nós não sabemos até quando vai, não temos ideia até quando vai, não temos nem noção até quando vai, mas nós sabemos que aqui inaugura uma temporada de milagres. Aqui converterão jovens, aqui vidas serão salvas, né? Deus fará grandes coisas nesse lugar. Então quando eu digo isso para vocês, é porque esse lugar aqui já foi usado para várias coisas, mas agora é diferente. Esse lugar natural começa a ser um lugar onde o sobrenatural começará a se manifestar. É estranho isso, né? Porque quando você faz com que um prédio se torne um lugar santo, santificado, e é isso que eu quero fazer antes de começar a pregar. Eu quero declarar que este lugar é santo ao Senhor, que esse lugar é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de unidade, é um lugar onde vidas, famílias serão restauradas, é um lugar onde milagres acontecerão, muitas vidas se converterão nesse lugar, cadeias serão quebradas, demônios serão expulsos, e a glória de Deus será revelada às pessoas que aqui estarão, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Então eu quero declarar este lugar aqui consagrado ao Senhor, que a bênção de Deus, a unção de Deus, as marcas do Senhor estejam por todos os lugares, que as entradas estejam marcadas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que os demônios sejam proibidos de vir aqui atrapalhar os cultos, as reuniões. Cada programa que será feito aqui será um lugar para a glória de Deus. Por isso que eu digo que um lugar que era natural se torna sobrenatural. É interessante, né, você ter essa visão. E o que eu quero falar hoje é sobre isso. Eu entender a vida do prisma natural e eu entender a vida do prisma espiritual. Porque quando eu encaro a minha vida, a minha história do prisma natural, eu fico muito prisioneiro do tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Então se está tudo bem, então aí eu dou graças a Deus, tá tudo legal. Então a maioria de nós é muito preso às circunstâncias, né? E as circunstâncias determinam minha felicidade. Então quando as coisas estão tudo bem, então eu me sinto bem, está tudo legal. Mas como é que o mundo espiritual está vendo esse momento que às vezes não está tudo bem?
Como é viver a vida do prisma espiritual e não do prisma natural? Quando eu me liberto do circunstancial e aprendo a ter uma visão na eternidade. Porque a eternidade não tem tempo. Na eternidade não tem hoje, amanhã, nem ontem. A eternidade é. Então na eternidade, quando Deus olha para a tua vida, Ele não olha para a tua vida hoje, Ele olha para a tua vida no combo completo. O começo, o meio e o fim. Então Deus olha para... Deus está vendo você vivendo um processo maravilhoso para Ele te entregar a eternidade no final. Agora, se eu acredito que a minha vida se resume ao que eu estou vivendo hoje, então eu perdi minha visão espiritual. E no livro de Hebreus capítulo 11, nós vemos o testemunho que é dado sobre Abraão. E aqui diz algo muito interessante para você e para mim, né? Para a gente entender, que diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, olha só, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e que se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Considerou que Deus era poderoso. Quem crê que Deus é poderoso aqui? Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quem pode dizer graças a Deus? A minha oração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e revele toda a sua palavra nessa noite. Amados, quando Jesus se revela à humanidade, Jesus se revela com 30 anos de idade. Um rapaz forte, saudável, aparentemente com um poder de comunicação absurdo, simpático, né? Cordial, fazia amigos absurdamente rápido, sabia falar aquilo que aprendeu os seus ouvintes. Mas quando Jesus se manifesta na terra, Ele encontra pessoas completamente envoltas nas suas realidades, onde havia muita miséria. O Império Romano era extremamente violento. Havia uma realidade que Jesus encontra em uma população sofrida, e todos ali aguardavam algo dos céus, mas nem eles sabiam o que eram. Então Jesus encontra muitos religiosos envoltos em uma cultura religiosa, mas sem visão espiritual. O grande perigo que você e eu corremos, todos nós corremos, é a gente acreditar que a religião é o motivo da nossa busca. Não, eu vou para a igreja por causa da minha religião. Que Deus te liberte disso em nome de Jesus. Porque nós não falamos de religião, nós falamos de vida. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que a vida que Jesus revela é exatamente isso. O homem, ele geralmente, devido aos seus problemas, às suas lutas, o seu passado de muitos, né? Eu estou olhando para vocês aqui e eu fico imaginando o passado de vocês. Cada um aqui tem uma história. E a minha pergunta é: você está aqui hoje no presente, mas você pode hoje estar carregando uma carga aí na tua alma de um passado não muito bem equacionado. Situações de dor, situações de frustração, de perdas, situações onde você foi, né, ludibriado, enganado, traído, machucado. E você hoje pode estar aí hoje com o peso do teu passado. Então é isso que Jesus encontra. Jesus encontra pessoas prisioneiras de uma vida sem plena revelação. Fala comigo, revelação. O que significa isso? Presta muita atenção no que eu vou te dizer, por favor. A vida do Espírito, como o bispo Rodovalho pregou na ceia, ela nos entrega um outro olhar para o meu passado, um outro olhar para o meu presente e um outro olhar para o meu futuro. Eu aprendo a olhar meu passado, ainda que de dor, ainda que de muita decepção, ainda que eu tenha sido ferido, eu aprendo a olhar para o passado e eu aprendo
a crescer com esse passado, a amadurecer com esse passado, a não permitir que esse passado me deixe uma pessoa azeda e amarga. Quero ouvir um amém, Jesus. Levanta a mão e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo nessa noite uma nova visão espiritual para olhar que eu vivi e aprender, amadurecer, crescer e ser uma pessoa melhor hoje, em nome de Jesus. Dá para ouvir um amém aí bem forte? Glória a Deus. Note, aqui nós estamos falando que Jesus encontra pessoas que viviam uma vida. Agora Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E a palavra vida que Jesus diz é zoe, porque no grego você tem a vida bio, que é a vida biológica, que todos temos. Você tem a vida da psique, que é da alma, e você tem a vida zoe, que é a vida plena. É a vida do espírito, é a vida da alma e a vida do corpo. A vida completa, a vida plena, a vida totalizada. Porque você pode viver só para o corpo, e aí você será uma pessoa que responde a impulsos. Eu estou com um desejo hoje. Então essas pessoas guiadas pelo corpo, elas são às vezes fúteis, elas são muito impulsivas, porque o corpo demanda, o corpo pede, e elas são escravas do corpo. As outras são escravas da alma, a psique. Umas são racionais, não, tudo tem que ser razão. Outras são muito emocionais. As emoções, eu tenho que sentir, eu não estou sentindo. São pessoas voláteis. E tem as pessoas que vivem pelos desejos. E aí nós geramos seres humanos incompletos, porque Deus te fez espírito, alma e corpo. E Jesus veio te revelar uma vida plena, uma vida revelada no espírito, com uma alma cheia de sabedoria celestial e um corpo revigorado pelo poder de Deus. Fala comigo: vida do espírito, da alma e do corpo. Agora, para que eu possa viver a vida do espírito, eu tenho que mudar meu entendimento. Como eu entendo tudo? Isso passa a ser toda a diferença nas circunstâncias, nas durezas da vida. E aqui nós vemos que nessa passagem, Abraão, que foi alguém que marcou a humanidade para sempre. Por que eu digo que Abraão marcou a humanidade para sempre? Há uma parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Eu não vou abrir lá não, está no Evangelho de Lucas. E ele, ao contar a parábola, ele diz que havia um rico e um pobre. O pobre era Lázaro, o rico está sem nome. Interessante isso, né? O pobre tem nome, o rico não tem nome. Era o rico e Lázaro. Porque no reino de Deus não é o dinheiro que determina, mas é o coração. Aquele pobre tinha intimidade com Deus, ele era mendigo, mas ele foi identificado. E aquele rico, admirado, se tornou um rico inominado. E esse rico e esse Lázaro morrem. E aí Jesus narra: um vai para o seio de Abraão. Fala comigo: seio de Abraão. E o outro vai para o lugar de tormento. Note bem, é estranho, né? Porque Jesus, ele revela algo do mundo espiritual que não foi mencionado antes. Seio de Abraão. Então Abraão se torna um personagem tão significativo para a Bíblia, que ele se torna o patriarca, da onde aqueles que morriam antes de Jesus eram levados. Não era o paraíso ainda, era seio de Abraão, era o lugar daqueles que eram levados. Quando Jesus morre, ele fala para o ladrão: ainda hoje estará comigo aonde? Aonde? Paraíso. Então, o seio de Abraão, provavelmente, porque a Bíblia diz que Jesus foi lá nas regiões inferiores da terra. Então provavelmente ele chega lá e fala assim: hora de fechar o seio de Abraão e vamos inaugurar o paraíso. Todo mundo que está aqui, vamos embora, que eu estou levando vocês agora para inaugurar o paraíso. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, né? Que coisa interessante. Então Jesus, ele diz para aquele ladrão do lado da cruz, que reconhece que ele era Salvador, a fé daquele ladrão, a visão espiritual daquele ladrão, porque era um ladrão de um lado, outro do outro. De um lado um zombava de Jesus,
visão carnal. O outro, visão espiritual. Ele estava interessado no pós-morte. Então ele diz: lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E aí ele fala para o outro: nós merecemos estar aqui, esse aí é um inocente. E aí Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Fala comigo: visão espiritual, visão carnal. Essa visão determina tudo em nossa vida, porque determina a nossa eternidade. E quando Abraão, esse homem que se torna um personagem, que ele passa a ser nomeado o lugar de descanso das almas antes de Cristo, olha a importância desse homem no mundo espiritual. Então Abraão, ele marcou o reino de Deus para sempre. Ele foi único. Por quê? Porque Abraão não era perfeito. Nós sabemos que Abraão, assim que ele recebe a promessa em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que ele consagra para Deus, faz uma aliança, sai da terra dele, mas quando vem fome, ele vai para o Egito. E ali ele mente, engana, acontece algo constrangedor com a esposa dele. Ali fica uma situação muito estranha, né? O livro de Gênesis. E quando ele sai dali, ele volta com Agar. Agar é fruto de um desvio de rota de Abraão. E Agar se torna uma armadilha na vida de Abraão e de Sara. Por quê? No desvio de rota de Abraão, ele vai para um lugar que Deus não era para ele ir. Ele vai para o Egito. Ele era para ficar em Canaã, porque Deus mandou ele percorrer Canaã, mas ele vai por causa da fome. Circunstância, fala comigo: circunstância. Fala de novo. Rouba minha visão espiritual. Abraão, que não tinha ainda visão espiritual plena, era imaturo na fé. Olha só, o pai da fé, hein? Ele pisa na bola e ele desvia de rota por causa da pressão das circunstâncias. Então é muito importante entendermos: a vida é um processo que vai nos aperfeiçoando a vencer circunstâncias. Quem pode dizer amém? Diga: eu estou no processo, no aprendizado para vencer circunstâncias. Quem quer vencer circunstâncias aqui? Em nome de Jesus. Você vai parar de ser escravo de problemas. Você vai parar de focar em lutas. Você vai parar de dizer: ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Porque quem tem fé não tem medo de problemas, mas crê naquilo que Deus já te prometeu para o teu futuro. Note bem, quando Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo 17, Deus coloca Abraão em uma posição. Mas como é importante entendermos que Abraão não tinha essa convicção, Abraão não tinha essa fé, Abraão não era esse homem que via o mundo invisível, ele era uma pessoa normal, mas Deus foi adestrando ele. A nossa caminhada é um aperfeiçoamento para que a nossa visão espiritual seja cada vez mais ampliada, cada vez mais o alcance dela chegue cada vez mais longe. Então você não terá mais medo de problemas, não terá mais medo de enfermidade. Vai falando amém. Problema financeiro, você vai saber, vai passar, eu vou vencer, eu vou ser abençoado, eu vou alcançar meus sonhos, eu vou romper com esse problema, eu vou vencer essa dificuldade, porque eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Então hoje Deus nos traz aqui nesse lugar para dizer: eu estou inaugurando um lugar onde minha presença será manifesta. Então eu profetizo, pastor Kleber e Cláudia, esse lugar será um lugar de milagres, muitas vidas se convertendo, muita obra de Deus acontecendo. A gente não vê isso hoje, mas a gente já vê pelos olhos da fé, porque nós temos visão espiritual e nós vamos aprender cada vez mais ter mais visão espiritual. Quem cresce em visão espiritual experimentará milagres em sua vida. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Romanos 4,17 revela que Abraão não viveu o que viveu. Escuta o que eu vou te dizer: Abraão não viveu o que viveu apenas para a vida particular dele. Ele diz assim, Romanos 4,17: como está escrito,
né? A tua NVT, né? Essa tradução é muito boa, pode deixar ela aí. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quem quer chamar à existência o que não existe na tua vida hoje? É isso que eu estou chamando a existência aqui, pela minha palavra. Eu estou dizendo pela minha palavra. Eu já vejo esse lugar cheio de vidas, jovens sendo restaurados, famílias sendo visitadas e restauradas. Eu vejo harmonia, eu vejo paz, eu vejo glória de Deus. Eu profetizo: aqui será um lugar da glória de Deus. Eu não estou vendo, mas eu estou chamando à existência o que ainda não existe. Então, o que não existe na tua vida? É isso que a visão espiritual quer te entregar. Então, a visão espiritual olha para o Hugo hoje e vê carências na minha vida. Então, o mundo espiritual olha para o Hugo e fala: nossa, Hugo, está faltando isso na tua vida, está faltando aquilo outro. Então, quando eu recebo a minha visão espiritual, eu descubro o mundo espiritual que vem do reino de Deus, né? Porque a Bíblia diz: busquem primeiro o reino e tudo será acrescentado, as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus tem coisas a serem acrescentadas pela fé na tua vida. O acrescentar de Deus vem pela tua fé, pela visão que se abre. Se eu vejo, eu começo a crer: será acrescentado, será acrescentado, será acrescentado. E eu profetizo hoje na tua vida: será acrescentado, será acrescentado. Será acrescentado saúde para quem precisa, será acrescentado relacionamento para quem precisa, será acrescentado vida financeira, ministério, será acrescentado vidas, será acrescentado uma estrutura maravilhosa para essa igreja, será acrescentado, porque o reino de Deus te entrega visão espiritual hoje. Glória a Deus. E aqui diz, querido, que ele chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Eu acho muito interessante, porque crer contra a esperança, aqui seria legal dizer crer contra as circunstâncias, crer contra aquilo que eu estou vendo agora. Eu estou crendo diante de uma situação difícil. É interessante isso, né? É quando alguém diz: olha, não adianta você, aqui é muito difícil acontecer isso aqui, olha, aqui não dá certo esse tipo de empresa, aqui você nunca vai vender esse imóvel, aqui você, aí ele sempre, quando tem esse nunca vai, começa a pensar: peraí, eu vou crer contra a esperança dos outros. A esperança é negativa, eu vou ter a esperança que vem do reino de Deus para a minha vida. Então hoje o Senhor te traz aqui para que você deixe a visão da carne e conquiste a visão do Espírito. É isso que Abraão, ele conquistou. Ele estava prisioneiro em uma situação da esterilidade da sua esposa, né? E ele começa a ver além da natureza, creu contra a esperança, quer dizer, o natural. Como é que uma esposa que tem naquela época quase 100 anos iria engravidar? Impossível. Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra aquilo que era natural. Então, quando nós recebemos a visão espiritual que Jesus veio nos entregar, eu quero repetir o que eu falei: Jesus veio te entregar uma visão espiritual da vida. Diga: eu sou corpo, alma e espírito. Fala de novo: eu sou corpo, alma e espírito. O teu espírito não está em você para te arrepiar apenas. O teu espírito está para revelar segredos espirituais reservados na eternidade para a tua vida. Aleluia. Por isso, queridos, voltando aqui para o texto que nós lemos em Hebreus 11, versículo 21, é isso mesmo? Eu estou certo? Hebreus 11, 21 é isso? Não, não é não. Então é Romanos 4, 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Convicção plena. O que significa ter uma convicção plena? Fé é certeza do que eu espero, e fé é convicção das coisas que eu não estou vendo. Eu gosto de dizer que
né? Kleber e Cláudio estão até careca, já literalmente o Kleber não está, né? Porque ele ainda tem cabelo ali. Eu que estou ficando careca, aleluia, né? Mas eles ouvem tanto tempo isso, que ele deve ter decorado, mas eu sempre gosto de repetir. Fé envolve 4 palavras: certeza, que se transforma em convicção, que gera uma esperança e que abre uma visão. Fala comigo, fé. Fala de novo, fé é uma certeza que se transforma em convicção, que gera uma esperança, que abre uma visão. Então, quando eu ouço uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, você está ouvindo uma palavra de Deus agora, não é do Hugo. O Hugo está aqui apenas como um portador. Eu estou transmitindo o que ele fala na palavra dele. Como é que Abraão se tornou plenamente convicto? Ele ouvia: eu vou te dar um filho, e é nesse filho eu vou gerar uma multidão. Ele ouvia. Isso foi entrando na alma dele, se tornou uma certeza. Aquilo foi entranhando dentro dele, se tornou uma convicção. Aquela certeza, aquela convicção ficou tão forte que gerou uma esperança. E a esperança é matéria-prima para milagres. O que eu falei? Dá para falar de novo? Vocês estão ligados, hein? Aleluia. Não estão dormindo na aula. A esperança é o que gera o sobrenatural, porque a esperança te entrega uma visão de vida. Eu paro de viver para o circunstancial e passo a viver daquilo que Deus me revelou. Então Abraão, ele começou a viver não pelo que ele via a esposa dele incapacitada, impossível, mas ele começa a ver o impossível. E é isso que Deus vai te entregar hoje aqui em nome de Jesus. Eu profetizo, você vai ver o impossível na tua família, você vai, na tua vida financeira, Deus vai te entregar o impossível hoje. Qual é o teu impossível? Deus quer te entregar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus veio te entregar uma visão espiritual da vida. É isso que eu quero pregar nessa noite para você. Ele não veio apenas para você ter uma religião, ele veio te entregar um outro prisma, uma outra visão, e essa visão é que te leva longe na vida. Quantos podem dar glória a Deus? Creia naquilo que Deus está te entregando hoje, e Ele vai te levar para o melhor, Ele vai te levar para o impossível. Quem crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia, glória a Deus. Então, ele, versículo 21, se puder projetar, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que Ele prometera. Então, se eu e você, que estamos aqui, você vai entrando em contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus te entrega, Deus te dá saúde, diga amém. Diga: Deus me dá saúde, relacionamentos saudáveis, vida próspera. Diga de novo: vida próspera, ministério frutífero, uma vida abençoada, uma alma livre, felicidade em Deus. Tudo isso tem promessa de Deus na palavra. Essa palavra entra em tua alma e você vai acreditando, você vai crescendo, ela vai se tornando, e aí você fala: o meu Deus é poderoso para cumprir tudo isso em minha vida. Deus é poderoso para vencer tua infelicidade, Deus é poderoso para vencer tua amargura, Deus é poderoso para vencer tua tristeza, Deus é poderoso para vencer qualquer obra de Satanás contra a tua vida. Nenhuma maldição prevalecerá a ação dos céus sobre a tua alma. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você imagina, porque Ele é o Deus da promessa, e Ele abre a tua visão espiritual para você acreditar e viver o que Deus te prometeu, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Em Gênesis 17, a gente aprende, Gênesis 17, versículo 1, Abraão recebe um desafio de Deus, e ele começa a entender, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus o quê? Todo o quê? Aquele que pode. Fala comigo: meu Deus pode. Fala de novo, por favor. Coisa mais doida do mundo. O pastor de vocês aqui, o Kleber, ele
Ele tem essa cara de nórdico dele aí, ó, né? Loiro, de olho azul. Já foi mais bonitinho, né? Agora ele está meio... Está bonitinho ainda, Cláudia? Pela fé. Eu não sei se o Kleber já contou testemunhos de loucuras que ele já fez em nome de Jesus. Curas sobrenaturais, né? Eu chegava até na Augusta, eu ligava, você pode? Ele ia no hospital orar com pessoas, e pessoas, né, Kleber, desenganadas, eram curadas. Muitas pessoas, você lembra disso? Muitas pessoas. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Qual é a tua situação? Nós estamos vivendo um caso lá em Brasília, de um bispo nosso, Bispo Santiago. Ele pegou um tumor na pleura, maligno, o câncer invasivo. Os médicos não tinham tratamento, não tem tratamento para esse tipo de câncer. Fizeram ele fazer quimioterapia, ele sofria. Mas os médicos, entre eles diziam: é como tomar cibalena, não tem diferença nenhuma. A quimioterapia não ia fazer nada. Mas eles estavam fazendo, sabe, tipo, vamos fazer. Só que o que aconteceu? O Brasil inteiro orava pelo Bispo Santiago. Em julho foi diagnosticado o câncer dele, e um profeta estava lá em Brasília, não sei se vocês viram. Ele falou para a Bispa Lúcia: eu vejo um câncer, mas Deus manda dizer que não é para a morte. Fala comigo, Todo-Poderoso. Fala de novo. E os médicos, e tem um médico lá que é o Dr. Julian, amigo nosso querido, ortopedista, mas é médico. Ele dizia: pouco tempo de vida, não tem cura. Mas a igreja começou a orar e profetizar. Aí foi fazer exame agora. O tumor necrosou por dentro, morreu, secou. E ele está no processo de que os médicos dizem: a gente vai ter que declarar cura, porque está sumindo esse tumor. O câncer acabou, porque nós cremos num Deus. Um Deus, dá um glória aí bem alto. Esse é o Deus que a gente serve. Então, quando Abraão não tinha ainda Isaac, ele não tinha Isaac, mas Deus diz: olha, eu vou me revelar a você como Deus que pode tudo. Porque enquanto estamos presos nas circunstâncias, estamos prisioneiros da carne, visão errada da vida. Você é espiritual, você é divino, você é uma bênção, você pode todas as coisas, você é ungida, você é ungido de Deus. Há um fogo sobre a tua vida. Quando você ora, os céus se abrem, o poder de Deus é derramado. Você tem o Espírito Santo, e você pode botar a mão nas pessoas, e elas também vão receber o Espírito Santo que está em você. Tem fogo, tem poder. Então, em nome de Jesus, para de achar que você é um ser comum. Você é alguém sobrenatural. Fala para o teu vizinho: você é quase uma assombração. Fala para ele. Não, estou falando sério. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes você chega num lugar, quantas vezes aconteceu isso comigo? Tem alguém que está lá e fica endemoniado, e a gente vai lá quietinho, não faz barulho. Sai agora em nome de Jesus. Aí o capeta vai embora, e aí você faz aquela pessoa confessar Jesus, ela volta ao normal. Aí você ora com ela, ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas, e nós vemos o poder de Deus. E você é um mero mortal sendo usado pela glória de Deus, e o poder de Deus se manifesta, a ação dos céus se manifestam, porque você é cheio do Espírito Santo, porque você crê no nome de Jesus. Você não está vivendo a vida da carne, você está vivendo a vida do Espírito. Fala comigo, visão espiritual. E aí ele diz assim: eu sou Deus, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Sabe o que está dizendo no original? Na revista atualizada que eu gosto, diz: anda na minha presença e ser perfeito. Fala comigo assim: a perfeição está na presença de Deus. O que Deus fala nesse texto? Abraão, você sem mim
você não faz nada. Você precisa da minha glória, você precisa da minha presença, você precisa da minha palavra. Quando você anda na presença de Deus, a tua visão muda. Você entende tudo, você acredita, você tem esperança, você tem força. Você está vivendo uma situação dura, mas você sente a glória, você sente a presença, você sente o amor de Deus. Você sabe que Deus está com você, e você sabe que tua vida não é uma vida jogada, porque Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Quem dá um glória aí bem forte? Aleluia. É interessante, eu vou fechar aqui, acabou meu tempo. Em Gênesis 18, depois de Gênesis 17, que é revelação, né? Gênesis 18 vem depois de Gênesis 17, né? Mas olha só que interessante. Deus chama Abraão em Gênesis 17 e desafia ele a circuncidar. E ele circuncida. Você sabe, né? Ele pega todos os homens e circuncida, tira o prepúcio lá do homem, né? A maioria dos teólogos acreditam que ele fica em Gênesis 18, versículo 1, se curando, pastor Kleber. Ele estava naquela situação delicada, estava se restabelecendo, e Deus vai visitá-lo. E 3 seres espirituais aparecem para Abraão. Em Gênesis 18 diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Versículo 2. O que está escrito? Fala de novo, fala comigo forte. Levantou ele os olhos. Fala de novo. O Senhor te trouxe aqui hoje para você levantar os olhos espirituais, e você vai ver a tua vida de um outro prisma, em nome de Jesus. Tira agora do pessimismo, tira agora do medo, tira da insegurança, tira da circunstância, tira do problema. Levanta os olhos, que Deus vai te revelar o sobrenatural, em nome de Jesus. Levantou ele os olhos, aleluia. Levantou, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ele viu 3 seres espirituais, porque Abraão andava com Deus, tinha aperfeiçoado a sua fé, e a visão dele agora era uma visão espiritual. Então agora ele via o mundo espiritual. Eu estou pregando isso para vocês porque esse ano eu completei 65 anos de idade. Eu sei que não parece, aleluia, né? Mas o que mais agradeço a Deus, mais é a certeza que eu tenho hoje, que Ele está comigo todos os dias. Eu posso viver situações duras, difíceis, mas Ele sempre me entrega uma visão espiritual. Ele sempre diz: Hugo, tira os olhos e levanta os olhos. E Deus está dizendo para você hoje: tira os olhos do teu problema, levanta os olhos, que Deus quer te entregar hoje uma nova visão. Você vai ver anjos que vêm para te servir e dar palavra de milagre para você. Porque Abraão viu esses 3, Deus falou para ele: ainda este ano eu vou visitar Sara e ela vai ter Isaac. Então Deus está dizendo para você: levanta os olhos, que em menos de 1 ano eu vou mudar toda a tua história e toda a tua vida. Eu vou regularizar a tua saúde, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abrir a porta que você precisa, eu vou te dar uma visão espiritual para a vida, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu fecho, fique em pé no seu lugar. Gênesis 18, 17. Ele diz: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Fala comigo, visão espiritual. Fala com fé, diga: uma grande e poderosa nação. Era ele e Sara. Olha como é que Deus é. Parece que é um
não vou dizer que é um gozador, mas já disse. Como é que entre duas pessoas ele vê uma poderosa nação? Tinha Abraão e Sara. Mas Deus, Ele não vê você hoje. Deus olhava Abraão no todo. Então Ele disse: virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Por causa da fé de Abraão, você hoje está recebendo a bênção. Por causa da fé de Abraão, você entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Por causa da fé de Abraão, a tua mente espiritual foi aberta, e Jesus veio e se revelou a nós. Porque nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Põe a mão no teu coração, querido. Me perdoem pelo tempo, mas Deus está aqui. Apresenta a Ele tua luta. Você que está aí nessa batalha, nessa briga, fala: Deus, tira o meu coração desse problema e me leva a ver o que o Senhor já prometeu para mim. Você que precisa ser fortalecido hoje, você está na luta de um problema, de uma situação, vem aqui para o altar. Nossos pastores, nossos líderes vão impor as mãos na tua vida e vão profetizar um novo tempo na tua vida. E você vai vencer essa circunstância de agora. Sai do seu lugar, vem aqui, venha receber essa fé, essa visão espiritual que Deus te entrega nessa noite. Essa visão que o homem não pode te dar, as faculdades, a filosofia, a ciência humana, mas o Deus do impossível te entrega hoje o sobrenatural. Creia no sobrenatural de Deus nessa noite. Pai, nós profetizamos que os céus se abrem nessa noite, e o poder de Deus é derramado sobre o teu povo. O poder de Deus é derramado sobre cada coração. Tudo que tenta roubar a tua igreja, tudo que tenta roubar o teu povo, seja removido agora em nome de Jesus. E que o poder de Deus seja liberado, que a presença de Deus seja liberada, e que venha o milagre do Senhor, que venha o poder do alto, Senhor, que venha o sobrenatural que vem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba poder de Deus, receba poder de Deus, receba a promessa de Deus na tua vida, receba a força do Senhor na tua vida. O Senhor te fortalece nessa noite, o Senhor derrama milagre na tua vida, em nome de Jesus. Creia no sobrenatural, creia no sobrenatural. Santo, 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 santo. Aleluia. Você que está aqui na frente, diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa noite o Senhor me entrega
visão espiritual para vencer o poder das circunstâncias. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está comigo, fortalecendo, renovando em mim uma nova unção. E eu recebo nessa noite visão espiritual para ver o que Deus preparou na eternidade para a minha vida, em nome de Jesus. Fala com fé agora. Eu renovo agora a minha fé em Jesus Cristo. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e é nele que eu recebo a nova vida em Cristo, uma nova visão, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Amados, é interessante que o mundo espiritual nos ensina princípios que parecem ser contraproducentes, né? Que parecem não serem naturais. O princípio, por exemplo, dos dízimos, das ofertas. Quando a gente faz um culto como o de hoje, inaugurando um lugar novo, e a gente olha para tudo isso aqui, a gente fala: poxa, Deus vai fazer muito ainda aqui dentro. Quem pode dizer amém? É interessante, né? Porque aqui famílias serão restauradas, jovens serão curados, pessoas serão libertas de vícios aqui. Por isso, quanto mais pessoas amarem essa igreja, e mais as pessoas fazerem parte desse projeto, mais Deus vai acrescentar as vidas que Deus quer chamar em toda essa região aqui. Tem muita gente aqui que não sabe que Deus está chamando elas, mas você vai avisá-las. Quem pode dizer amém, Jesus? É interessante que Davi, está lá em 1 Crônicas 29, ele diz: porque eu amo a casa de Deus, do meu tesouro particular eu dou. Então, a oferta para a casa de Deus é um amor de quem sabe que esse lugar será um lugar de milagres. Então, num dia de inauguração, a gente podia deixar um presente para a casa de Deus. Quem pode dizer amém comigo? A tua oferta hoje vai ser teu presente para essa casa, né? O pastor está sonhando, ele está falando para mim: não, eu vou construir aqui, vou ter que construir aqui. Eu já fiquei pensando: tá, X reais, santo reais. Porque eu vou fazer, eu falei X reais, Y reais. E eu fiquei falando: oh Deus, vou orar pelo Kleber e pela Cláudia. Não, Deus vai levantar pessoas que vão semear neste lugar. Quem crê comigo, diga amém, Jesus. Então você que ama a casa de Deus, sabe que aqui vai ser um lugar de restauração, de milagres. Traga a tua oferta, traga teu dízimo, seja fiel.